Diferente do início da pandemia, quando os especialistas apontavam grupos de risco para a Covid-19, hoje em dia essa classificação parece não fazer mais sentido. No outro giro de hoje, nós comentamos o porquê não existe mais grupo de risco para a Covid-19. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá pessoal, Andrei Matos aqui com vocês e o nosso vídeo de hoje tem como base uma pesquisa feita pela Associação Médica Intensiva Brasileira, a AMIB. O levantamento mostrou que em março de 2021, pior momento do Brasil durante a pandemia da Covid-19, 52,2% das internações eram de pessoas com menos de 40 anos. E esse fator, a idade das pessoas que têm sido internadas nas UTIs, é a informação que vem mudando como os especialistas vêm acompanhando a evolução da Covid-19. Se na primeira onda os idosos eram considerados grupo de risco para a Covid-19, esse cenário mudou completamente um ano depois da pandemia no Brasil. No atual cenário da pandemia no país, segundo autoridades de saúde, é correto afirmar que não existem mais grupos de risco, mas sim comportamentos de risco. Em termos de adoecimento, não existem mais grupos de risco. O certo é que todos nós estamos em risco se a Covid-19 continuar se mutando e aparecerem mais variantes, mais mutações do vírus. E muito desse cenário é causado por essas variantes, por essas novas mutações que têm circulado nas ruas. E não só aqui no Brasil, mas como no mundo como um todo. Quando começou a se falar, por exemplo, da variante da Inglaterra, eles lá notaram também essa mudança de perfil nas internações, com jovens e até crianças adoecendo. E aqui no Brasil, a variante P1, que foi identificada em Manaus, também mostra essa alteração, já que ela se espalhou pelo Brasil inteiro. Olha, voltando para os números de março, comparando com o período entre dezembro e fevereiro, as internações em UTIs entre menores de 40 anos saltaram 16,5%. No mesmo período, as internações em UTIs de pessoas com 80 anos ou mais despencou 42%, muito em função também por causa do início da vacinação. Em São Paulo, por exemplo, uma das principais características da nova variante é a incidência em pessoas mais jovens. A maioria dos casos registrados em 2021 no estado paulista se concentram em pessoas da idade de 20 e 54 anos. Dados do governo paulista apontam que 60% das vagas de UTI no estado são ocupadas por pessoas de 30 a 50 anos, a maioria sem doença prévia. E eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo, assim como eu, estão nessa faixa etária, têm que se arriscar e se expor para ir trabalhar no transporte público, no metrô, enfim, etc e etc. Eu sei, é uma situação complicada que a gente não deveria estar passando se a gente tivesse um governo sério, mas que muitas pessoas estão tendo que se expor, então a gente tem que sempre reforçar os nossos conselhos e aqueles recados dos protocolos de saúde que foram os únicos que se mostraram eficientes para que a gente evite a disseminação desse vírus. Vale sempre reforçar. Use máscara, gente, no transporte, quando você sai de casa. E pelo amor de Deus, o uso da máscara tem que ser do uso correto, tapando o seu nariz e a sua boca. Não adianta ficar com a máscara no queixo, ficar com a máscara no nariz, ficar com a máscara na mão. Você não está se protegendo e você ainda está contaminando aquilo que deveria estar te protegendo. Lave as suas mãos sempre que possível. E quando não for possível lavar a sua mão, use o álcool em gel. E eu vejo nas redes sociais um monte de gente falando tipo, é um saco ficar em casa, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais. Gente, é por um bem maior. É um saco, de fato, ficar em casa. Fazer isolamento social, de fato, é uma coisa que incomoda, mas ainda assim é uma das únicas maneiras que foram encontradas para a gente evitar a disseminação do vírus. Então, pelo amor de Deus, é para evitar ao máximo festas, reuniões, baladas. Nesse momento não é hora de fazer esse tipo de coisa. Ficar em casa é chato, eu sei, trancado, e você já enjoou de ver série, você já enjoou de ler livro, mas é necessário.
fique em casa. Caso você possa, trabalhe de casa. Caso você possa, fique em casa de qualquer jeito. O jovem geralmente tem aquele pensamento de que não vai acontecer comigo, eu consigo evitar, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. E a gente viu hoje, passando esses dados desses estudos e mostrando aí esse novo perfil das pessoas que estão sendo entubadas nas UTIs, de que não é bem assim. A possibilidade de acontecer com você que está indo numa festinha, de você que está indo numa balada, é muito alta. A vacinação ainda não chegou pra gente. Vai demorar, porque a gente não tem um governo competente para comprar as vacinas e dar para toda a população. Mas ela vai chegar. Pode demorar, mas ela vai chegar. Mas enquanto ela não chega, a gente tem que fazer a nossa parte também, se preservando e preservando, claro, as pessoas que a gente ama. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Da catraca livre. Mostrar pra Claro, vocês. aquelas notícias que aquecem o nosso coração.